Então, eu vou estar utilizando isso. Quem quiser adquirir o livro, tá? Vocês podem entrar na Amazon e vocês conseguem ele pelo Kindle, né? Então, você pode, quem já assina, tem a assinatura do Kindle, você consegue ele gratuitamente. Ou você adquire ele em PDF, né? Para leitura no Kindle, por acho que R$ 15. É um livro que vale a pena vocês terem, né? Vocês poderem se utilizar dessa leitura para aprofundar um pouco mais. E eu quero começar com a chave de leitura que o Prado Flores traz para a gente, né? E nessa chave de leitura, deixa eu fazer mais uma coisinha aqui. Eu não... Vamos ver aqui que... Pronto. Bom dia, Douglas, chegando aqui. Então, nessa chave de leitura, para a gente entender o simbolismo da cruz, o Prado Flores ele traz um exemplo, na época que ele escreveu esse livro, isso foi muito impactante, né? Foi 26 de junho de 2003, um jogador dos Camarões, né? Estava o jogo de Camarões e Colômbia, e um dos jogadores do time dos Camarões tem um ataque fulminante no campo. Hoje a gente até tem visto, né, muitos esportistas passarem por isso, mas em 2003 isso foi um susto muito grande para todos que estavam assistindo, foi comovente para os jogadores, para quem estava participando ali. E o interessante desse jogador é que ele morre, né? Então, aos 27 minutos do segundo tempo, quando o time dele está ganhando. E aí o que acontece? Ele morre fazendo o que ele gosta, ele morre atuando naquilo que ele se dedicou a vida inteira. E você pode usar, então, para essa morte, para esse olhar da morte desse jogadores, de duas formas. Você pode olhar para essa morte como algo catastrófico, né, como algo sofrido, ou você pode olhar para essa morte como alguém que cumpre a sua missão, como alguém que faz o que tem que fazer, vive a sua vida, se entrega naquilo da qual ele é chamado para fazer. E aí nós podemos olhar também para essa morte de Jesus com essas duas perspectivas também. Para essa cruz de Jesus com essas duas perspectivas. Para algumas pessoas, a morte de Jesus continua sendo algo sombrio, doloroso, às vezes injusta, né? Mas para outros, a cruz pode ser também a nossa salvação. Pode ser o nosso caminho de volta aos céus. Então, tudo depende de qual perspectiva eu vou utilizar para olhar essa Semana Santa. Como que eu vou olhar para isso? Então, geralmente, nos é trazido, né, essa perspectiva da dor, essa perspectiva do sofrimento. A maioria das imagens, né, que nós olhamos e vemos são imagens de sofrimento, de sangue, né? Então, a gente vê ali um Cristo esmagado na cruz, né? Vencido pelo mal, vencido pela inveja, né? Vencido pela injustiça. Então, é quase que
uma imagem de muito sofrimento, aquela cor do sangue vermelho, se coloca muito ênfase nisso. Em muitos lugares do mundo, né, essa Semana Santa ela é apresentada com essa tragédia, né? E a gente olha para tudo isso com muito pesar, né? É um momento em que os sinos param, por isso que fala-se muito da matraca, né? Então, a matraca, ela é para não se bater o sino, né, se construiu uma madeirinha com ferrinho que você bate e ela faz um barulho, isso é matraca. Então, por isso que usa aquele termo, tá falando mais do que matraca, né? Matraca velha, né? Por quê? Porque a matraca era o instrumento que podia tocar na igreja nos tempos antigos, porque os sinos se silenciam, as imagens são cobertas, então vem todo esse pesar, vem toda essa dor, vem todo esse sofrimento, e as pessoas olham, às vezes, para tudo isso, né, com essa solidão, com essa frieza. E parece que, nesse momento, o grito, né, de Jesus, meu Deus, por que me abandonastes? Ele fica bem mais forte, né? E ele fica bem mais forte do que o grito de Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Às vezes, o grito do abandono, da dor, do sofrimento, ele é muito mais forte do que o grito da entrega para Deus. E talvez nós estejamos, na nossa vida, olhando muito mais para os gritos do abandono, muito mais para os gritos das nossas dores. E talvez no jogo da vida, esses abandonos, essas dores, elas estejam um pouco mais intensas, porque nós não estamos jogando o jogo que escolhemos jogar. Para alguns, o jogo pode estar só no primeiro tempo, para outros, quem sabe, ainda nem marcou o gol. Para outros pode estar na metade do segundo tempo, para outros pode estar terminando o jogo. E qual é o placar da sua vida? Não? Esse africano de Camarões, ele morre no segundo tempo, ganhando o jogo. E como está a sua vida? Como está o jogo da sua vida? Você está jogando o jogo que você quer jogar? Você está dedicando a sua vida naquilo que você deveria estar se dedicando, que a sua alma se encanta, que a sua alma explode? Ou você está num jogo que não é o que você queria estar, e aí as dores do abandono, da solidão, da injustiça, de não devia ser assim, não poderia ser desse jeito, porque comigo? E a gente entra nessa dor do abandono, nessa dor da depressão, nessa dor da tristeza. E esquecemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nos fixamos muitas vezes nas frases de se Deus quiser, tudo vai dar certo. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, desde que não venham sofrimentos, desde que não venham abandonos, desde que não venham injúrias, desde que não venham perdas, desde que não nos tire nada. Então, nós queremos a ressurreição sem passar pela morte, sem passar pelas perdas. Aquele jogador, ele morre aos 27 minutos dando tudo de si, defendendo o que ele acredita. E assim deve ser a nós no nosso jogo da vida. Nos entregarmos tudo. Podemos sim,
diante dos nossos abandonos, das injustiças, fazer como Jesus e clamar: meu Deus, por que me abandonaste? Podemos sim fazer isso. Mas podemos também olhar o jogo da vida com: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entregar nesse jogo da vida não só a nossa alma, o nosso espírito, mas tudo aquilo que move a nossa vida. E como os refletores estão mais voltados, né, infelizmente, para a cruz, a cruz passa então a ser sinônimo não só apenas de dor, em vez de expressão suprema, passa a ser sinônimo apenas de dor, em vez de expressão suprema de amor. Então, eu queria convidar vocês a esse olhar que o Prado Flores traz, de olhar para a cruz agora como a expressão do supremo amor. Desse supremo amor de Jesus, da sua existência. E o Prado Flores, ele traz 3 pinturas para que a gente consiga olhar essa dimensão da morte de Jesus. Ele traz uma pintura do Cristo de João da Cruz, de Salvador Dalí. Ele traz a pintura do Cristo crucificado, de Diego Velázquez. E ele traz o relato, né, de Mateus. Eu quero compartilhar com você aqui uma dessas imagens, porque às vezes você não está aí com um livro, né? Então, eu estava falando para quem está vindo aqui, que se vocês quiserem adquirir este livro, né? O livro é essa fascinante morte de Jesus. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, vocês estão vendo aqui essa imagem e essa aqui são as 2 primeiras pinturas que o Prado Flores faz o olhar para elas. E essas 2 primeiras imagens, elas vão facilitar nós entendermos a pintura que São Mateus faz no seu evangelho, né? Então, a pintura de Salvador Dalí. A pintura de Salvador Dalí, ela está inspirada na chama viva de amor de São João da Cruz. Então, ele vai mostrar, né, Salvador Dalí, ele vai mostrar aqui a crucifixão de Jesus do olhar de Deus. Deus olhando o seu filho, se entregando. Então, imagine agora o Supremo Deus olhando para a terra. E lá embaixo está toda a humanidade. E Deus contempla assim a cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo, ela não se afunda na terra. Mas é como se essa cruz coroasse toda a terra. É como se Deus olha agora e sobre a terra está a coroa, que é a cruz do Cristo. E é uma cruz que se eleva ao céu, levando consigo a criação inteira e conduzindo-a até seus limites mais excelsos. Então, é uma cruz que liga a terra a Deus. O pé da cruz, ela flutua em um raio de luz. Além disso, quanto mais perto do céu, mais iluminada
a cruz se torna. Deus olha para Jesus, enquanto Jesus vê a terra vestida de ouro, de vitória, e o azul da vida, brilhando com os frutos de sua redenção. Esse Jesus não tem uma gota de sangue. Esvaziou-se totalmente. Será consequência de sua entrega total ou um prelúdio de sua ressurreição? Não vemos o seu rosto. Por que não vemos o rosto de Jesus? Porque lá do alto da cruz, Jesus olha para você. Jesus olha para mim. Jesus olha para a humanidade. Porque é muito mais importante o olhar de Jesus para cada um de nós do que mostrar o rosto de Jesus. Não só seus braços, mas as suas mãos estão abertas. São braços e mãos para acolher. No letreiro, não se percebem as palavras escritas, porque Jesus crucificado é a palavra mais eloquente de Deus para mostrar o seu amor. Quando se olha tudo isso, não faz mais sentido as palavras. Não faz mais sentido as palavras. E a luz deste quadro provém de um crepúsculo invisível, pois seus raios correm horizontalmente. E o entardecer, de acordo com a mentalidade judaica, é a aproximação de um novo dia. A morte de Jesus, apresentada aqui, nos revela um Cristo que nos olha, um Deus que olha o Cristo, uma cruz que liga a terra ao céu, mas uma cruz também que coroa a salvação da humanidade e abre esse caminho de volta. Esse caminho de volta para casa. Esse caminho de volta para Deus. Em uma luz que começa a se apagar na cruz, porque o raiar do novo dia se apresenta. O velho mundo se apaga para a ressurreição de Jesus. Essa é a primeira pintura que o Prado Flores traz para a gente. E depois tem essa segunda pintura. Deixa eu pôr aqui. Ups. Não da criatura. Aqui. Se eu consigo abrir um pouquinho mais a imagem. Aí. Vocês estão vendo a imagem, né? Então, essa aqui é a imagem do Diego Velázquez. Você vê que essa cruz de Cristo, ela está em volta a uma impressionante escuridão. Às vezes, tem muitas vidas que estão assim, numa completa escuridão, numa completa dor, num completo sofrimento. E essa escuridão que está aí, ela mostra para a gente e ela transparece para que a gente veja um mistério. Enquanto no centro, qual vitorioso sol que expande os seus raios, encontra-se o crucificado. Então, tudo aquilo que está escuro
nessa cruz é iluminado pelo crucificado. Sua cabeça resume o mistério pascal, coroada de espinho, mas rodeada de uma auréola resplandecente ainda maior. Ele não é iluminado por nenhum sol exterior, mas o seu próprio corpo é um núcleo de radiação luminosa, porque Jesus é o sol de justiça, em cujos raios se encontram a salvação de todos os homens. Então, essa pintura, ela vem dizer que, ainda que a sua vida esteja em trevas, que tudo esteja escuro, que o raio da esperança possa ter se apagado, do centro da cruz, de Jesus, que é a cabeça, brilha o sol da justiça. E Jesus está em pé, com soberania e autoridade, ele domina a cruz. Não a cruz domina ele. Então, não é um Cristo prostrado, é um Cristo em pé. É um Cristo em pé. E é assim que a gente deve estar diante dos escuros da nossa vida. Em pé. Tem-se a impressão até de que levanta seus braços em sinal de vitória, como se ele tivesse proclamando sua vitória. Além disso, Jesus, em sua cruz, não existe nenhum elemento ou figura nessa pintura, porque ele é o único centro da história. O que mais importa na cruz é Jesus. E a cabeça e o corpo representam tanto Jesus como cada um de nós, porque Jesus é a cabeça da igreja. E nós somos o seu corpo. E nós deveríamos ser esse corpo iluminado pela cabeça. E esse brilho, ele vem de dentro para fora. E a cabeça sofre porque o seu corpo, para que o seu corpo possa participar da luz. Um Cristo que se entrega. E se você olhar, só tem metade do rosto do Cristo aparecendo. A outra metade está coberta. Porque certamente existe um sofrimento que não foi dito. Um sofrimento que não foi mostrado. Mas a outra metade aparece visível. Para mostrar que, dependendo da perspectiva com qual nós olhamos a cruz, nós podemos descobrir ou não o rosto de Deus. O rosto de Deus está ali. Pode ser que tenha um sofrimento escondido, mas pode ser que tenha sofrimentos revelados. A cruz não é um madeiro retorcido, nem um tronco informe, mas é perfeitamente estética para nos evocar que atrás de tanto sofrimento há um plano cuidadosamente elaborado. E quando a gente fala na terapia das dores que as pessoas trazem e nos apresentam, não é raro que depois de um tempo de liberação de dores, de iluminação das trevas, diante de um processo terapêutico, as pessoas começam a descobrir esse plano cuidadosamente elaborado, aonde cada dor, vivida na nossa vida muitas vezes como derrota, se torna luzeiro, se torna luz para aqueles que estão vivendo aquilo que de alguma forma nós já superamos. Aquilo que de alguma forma nós já mudamos na nossa história. Então, o letreiro que está ali
escrito nas línguas da religião hebraica, da ciência do grego e da política do latim. Demonstra que Jesus lidera todos os âmbitos como rei soberano. Jesus lidera a política, Jesus lidera a ciência e Jesus lidera a religião. Por isso, o letreiro estava escrito nessas 3 línguas. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Para que a ciência se dobre, para que a política se dobre, para que a religião se dobre ao grande mistério do Cristo Salvador, da cruz que ilumina. É Rei e Senhor do trono da cruz, embora sua coroa seja de espinhos. O Jesus que Velázquez pinta é um Jesus divino, mas é também um Jesus humano. Ele pinta esse Jesus que nos convida a buscar a face de Deus que se revela. E talvez a escuridão das dores da alma, por conta dos sofrimentos vividos no dia a dia, na nossa trajetória dessa vida, possa ser iluminado. E eu possa, olhando essa cruz, essa pintura, eu possa olhar e dizer, mostra-me o que está escondido, Senhor. Revela o que ainda está encoberto das minhas dores, que eu ainda não vi vitória. Mostra as dores do meu coração, que ainda são só dores, que ainda são só sofrimento, ainda são só tristezas. Revela-me a outra face. Revela-me a outra face. Ilumina esse corpo místico dos sofrimentos da minha vida, para que eu possa ser a luz que tu és para os meus irmãos. Que as dores que eu vivi, que a escuridão que eu estou, nessa Semana Santa, possa iniciar o brilho da luz, para que eu saiba o que eu vou iluminar, onde eu vou iluminar, o que eu vou iluminar. E aí nós vamos ter o relato da cruz de São Mateus, do Evangelho de São Mateus. Se a morte do Salvador, no Evangelho de Marcos, acentua cores dramáticas, no escrito de João, ela é soberana e gloriosa. Enquanto em Lucas se manifesta o perdão e a confiança em Deus. Entretanto, em Mateus, ele tem sua própria perspectiva para nos apresentar a grandeza deste momento que coroa a vida de Jesus. O evangelista escreve para judeus que estão acostumados a alegorias, e por isso ele usa a simbologia que aquela cultura pode compreender facilmente. Então, Mateus, ele escreve ele usa muito as escrituras para provar que Jesus é o Messias. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, você vai encontrar sempre dizendo, e isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. Jesus foi chamado do Egito para se cumprir a escritura do Egito, chamei meu filho. Jesus foi para Nazaré para se cumprir as escrituras, ele será chamado Nazareno. Então, o evangelista Mateus é o evangelho das escrituras, que se cumpre
em Jesus Cristo. Toda a lei se cumpre em Jesus. Então, quando as palavras não conseguem manifestar aquilo que é inexprimível, e tampouco o silêncio é eloquente, então só temos uma porta de saída, a linguagem metafórica. E é assim que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro funciona com metáforas. Aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não compreendemos na nossa vida, as dores que se passaram na nossa história, elas viram imagens, ela vira fábulas, ela vira historinhas na nossa tela mental. E essas historinhas podem nos libertar ou podem nos escravizar. E na grande maioria das vezes, a forma como as fábulas estão instauradas no nosso cérebro nos empobrece, nos diminui. Ops, o vento aqui está forte. Esta terá de se desentranhar os significados dos elementos ali descritos para nos aproximar da fronteira da realidade que se pretende expressar. Não dá para expressar tudo o que a cruz quer revelar. Então, essa é a chave para interpretar o relato de Mateus. Diz que, quando ele descreve isso aos seus irmãos judeus, que não se atinham ao sentido literal das palavras, mas se deixam iluminar por sua própria experiência salvífica. Compreendiam de forma imediata seu significado. Antes de insinuarmos que, para entender a intenção do relato evangélico da cruz de Cristo Jesus, devíamos renunciar à visão tradicional de tragédia, de dor pintadas com tom vermelho de sangue. Agora precisamos passar para a linguagem conceitual, a linguagem simbólica, no qual o mais importante não é o que o texto diz, mas o que ele quer dizer. Quando eu falo para vocês do método PSIAR, que tudo começa no pensamento, que tudo começa nas palavras, na linguagem, né? Que aquilo que está desenhado, a simbologia que está desenhada no nosso cérebro, ela aparece na linguagem, ela aparece na fala. Só que, se nós ao invés de olharmos para o contexto, e é por isso que tanto a gente insiste na terapia, né? Olha para isso, sem julgar, sem condenar, sem dizer se está certo ou se está errado. Olha além desse sofrimento, olha além dessa dor. E quando você olha além da dor, quando você olha para a sua dor e você vê ali o sofrimento que você passou a cada dia da sua vida, a cada história, a cada drama. Mas quando você olha para isso sem a condenação, sem um julgamento, mas com o intuito de compreender o que está ali, naquele momento, aí nós podemos entender a simbologia da nossa vida. Para que passamos o que passamos? Para que experimentamos o que experimentamos? Para que sofremos o que sofremos? Mas se nós estivermos presos aos conceitos, se nós estivermos presos às palavras, se nós estivermos presos às dores, nós não vamos entender. É muito difícil imaginar que em momentos tão sofridos,
que em momentos tão doídos da nossa vida, possa Deus querer tirar um bem maior. Não foi só da vida do Cristo, mas é também da sua vida, que faz parte desse corpo de Cristo. Para isso que a gente deve estar aberto nas nossas histórias. Quando se busca, por exemplo, uma terapia, não é para reviver dores, não é para reviver sofrimentos, é para encontrar sentido para a vida. E é isso que a gente experimenta em todos aqueles que passam pela terapia SNT, em todos aqueles que passam pelo processo terapêutico conosco. Eles encontram sentido para o que sofreram. E aquela dor passa a ser agora luzeiro para pessoas que estão passando pelo mesmo. Assim é Jesus nessa Semana Santa. Talvez, e é muito provável, que existam pessoas que sofram mais que Jesus sofreu na cruz. Pode até ser que existam alguns sofrimentos que são muito maiores que isso. Mas o sofrimento da cruz de Jesus é redentor. O sofrimento da cruz de Jesus é resgate. E é assim que deveria ser a nossa história. Uma história de resgate. Uma história de vida para as pessoas. A descrição do acontecimento no Calvário não é uma fotografia exata de fatos, mas uma pintura deles. Mateus não estava preocupado em mostrar exatamente o que aconteceu, mas ele queria desenhar esse mistério. A diferença é que um retrato corresponde perfeitamente à verdadeira história, enquanto uma pintura é fruto dos olhos do pintor que o desenha, pois imprime a alma e o coração do artista. Então, pode ser que os seus traumas, pode ser que as suas dores, pode ser que os sofrimentos da sua vida tenham uma imagem, tenham um retrato. Mas você pode pegar essa imagem e transformar ela em uma pintura, onde você vai exprimir o seu coração, a sua alma e a transformação que o fato registrado não teve competência de fazer. Não teve competência de mostrar. E quanto de nós sofremos na nossa vida com os nossos traumas, com as dores da nossa vida, porque ainda não pintamos. Não fizemos uma pintura desse retrato da nossa vida. Ainda só olhamos o fato, sem entender para quê. Ou para onde isso vai nos levar. O artista, seja ele pintor, escultor ou escritor, expressa a sua concepção do mundo e da história, que vai além de uma fotocópia da realidade. Nós podemos expressar a nossa vida do jeito que for possível. As minhas dores da minha história, eu digo que a marca, falei isso muito nessa semana, nas lives que a gente fez, nas mentorias, a marca de dor da minha vida, ela é uma marca de falta de informação. Eu vivi anos de tortura psíquica, porque me faltou informação. E hoje o que move a minha vida, o que me move estar aqui nesse momento, é trazer informação que possa libertar sua alma.
possa libertar a sua história. Trazer para você um pincel, que é a terapia SNT, para você pintar um quadro novo da sua história. Para que essa imagem, talvez impressa aí no seu cérebro, com dor, com sofrimento, com medos, com inseguranças, sejam agora imagens de transformação. O que Mateus narra não é histórico, mas é real. Eu tenho muitas histórias que eu conto da minha história, que não é real. Eu sempre conto uma que é o grande pecado da vida do meu pai, né, na minha vida, que é o pecado dele ter se mudado da cidade onde eu nasci, aonde eu era repleta de amor, de cuidado, de atenção, paparicada, tinha todo um afeto, todo um carinho, e meu pai simplesmente muda de cidade. E o problema não foi meu pai se mudar de cidade, o problema foi ele não levar os meus vizinhos. Essa foi a minha dor. Ele mudou e não levou os meus vizinhos. E nessa dor da perda, do abandono, da falta de amor, eu passei uma vida toda me sentindo abandonada, desmerecida, sem valor, sem importância. Porque como pessoas que dia após dia me enchiam de amor e de mimos, porque eu saí de lá com 1 ano e meio, e com 1 ano e meio a criança não conseguiu ainda ser chata, né? Ela ainda é graciosa. A criança com 1 ano e meio, tudo é bonitinho, tudo é lindinho. Então eu saio de lá sendo essa garota lindinha, bonitinha, amávelzinha, queridinha. E que adiantou ser amável, bonitinha, queridinha? Se aqueles que diziam que me amavam não seguiram comigo, não avançaram comigo. E essa foi a ferida crucial. E o que faltou ali? Acreditar que a criança podia sofrer e alguém para dizer assim: nós não estamos te abandonando. Você só está indo para um lugar melhor, para ter uma vida melhor, para ter melhores oportunidades. Mas eu preferi o amor. Eu preferi o cuidado. E a marca foi da falta de amor, da falta de cuidado. Faltou informação. Faltou acalento para aquela criança. Ninguém entendia o que aquela criança passava. Eu fico imaginando, é claro que eu não tenho ideia, mas eu posso imaginar a solidão de uma garotinha de 1 ano e meio acordando e não tendo mais ninguém. Acordando num lugar onde ela não reconhece dela. Um lugar que tem a vida, não tem o amor, não tem o cuidado que tinha. Eu imagino a dor, a depressão, o sofrimento. O que essa garotinha precisou fazer para resolver ter vida? Mas como o amor tudo supera, o amor tudo suporta. Quando você é muito amado na infância, você tem energia para viver qualquer coisa. E talvez você esteja aqui me ouvindo e dizendo assim: ah, mas eu não fui amado tanto assim. Engano seu. Nenhuma criança vive sem receber amor.
Mais do que a comida, a criança precisa ser amada por alguém para que ela se mantenha viva. Se você não é uma alma penada e nem um extraterrestre, que está me ouvindo aqui, eu sei uma coisa sobre você. Alguém te amou. E por pouco que seja, esses momentos de amor foram intensos na sua alma para você saber que você é importante. Isso marcou a sua vida até hoje. Então, quando Mateus está relatando a paixão de Jesus, ele relata numa outra dimensão, que transcende com a fé e com uma chave capaz de decifrar as imagens. Necessitamos, pois, de uma mentalidade que desentranhe o significado desses símbolos, que são mais eloquentes que os conceitos que vêm envolvidos em palavras. Quando Jesus afirma, eu sou a porta, não identificamos Jesus como dobradiças, madeiras, trincos, ou metal, é assim que você vê Jesus? Não, quando você ouve que Jesus é a porta, você enxerga ali a passagem. Jesus é a passagem que se abre ou que se fecha. Então, a simbologia da porta mostra que Jesus, ele abre ou fecha a minha existência. Mas, para essa porta abrir, precisa de um ato seu. Bater a porta. Então, se as suas dores, se a sua vida está imersa em dores e sofrimento, se a sua história está cheia de dor, de sofrimento, bata a porta. E ela vai se abrir. Porque o Cristo sempre se abre. O amor desse Cristo sempre está ali, aberto. E no Calvário, alguns permanecem ali na superfície dos fatos. Por exemplo, quando Jesus grita, Eli, Eli, lema sabachthani. Quem conhece aramaico supõe que Jesus... Quem não conhece, né? O aramaico supõe que Jesus está chamando Elias. Não entendem o que ele está dizendo. No preciso momento da crucifixão, e em alguns passos da cruz, é possível nublar o panorama sem penetrar o mistério. Estavam tão perto e tão longe do significado. Tão perto do fato e tão longe do acontecimento. Por outro lado, os soldados romanos, vendo o que acontecia, sabem dar um salto para acreditar que aquele homem que agonizava era verdadeiramente filho de Deus. Quer dizer, os sacerdotes que estavam ali, que conheciam o aramaico, não que não conheciam, que conheciam o aramaico, não entenderam. Os soldados pagãos reconhecem o Filho de Deus. A narração do Evangelho de Mateus é o reflexo de como a comunidade judaica cristã considera a morte de Jesus. Para eles era algo tão maravilhoso e precioso que as palavras não bastavam. Por isso, deixa-nos um código não para ler, mas para intuir a mensagem encerrada. Se a reduzíssemos ao que as palavras expressam, mutilaríamos terrivelmente o significado. Se o relato do Evangelho é fruto de uma vivência, da mesma forma, para penetrá-lo em toda a riqueza, necessita de uma experiência salvífica de nossa parte.
senão vai ser só um homem ensanguentado na cruz. E se tal experiência acontece antes ou depois da análise dessa passagem evangélica, não importa. Mas sem ela, jamais teríamos o passaporte para entrar pelo arco do triunfo de Jesus. E desse modo ficaríamos simplesmente à sombra de sua cruz. Tem muitos que estão como os sacerdotes, os judeus, os conhecedores da lei, olhando para a cruz, vendo nela miséria, injustiça, sofrimento. E a gente precisa dar um salto sobre a cruz, para ver a redenção. O centurião da cruz soube ver o que era invisível aos olhos, pois com o sentido transpassava o que percebia, para descobrir a alma dos acontecimentos. Ele mesmo se deixava cativar por cada coisa que acontecia no Calvário, para absorver os frutos da redenção realizada por Cristo Jesus na cruz. E para nele podermos ter um espelho do que Deus quer fazer em nós. Que nós possamos, nessa semana, olhando essa simbologia da cruz, encontrar a vida. Meu Deus, por que me abandonaste? Não fiquemos presos aí, mas em tuas mãos entrego o meu espírito. E cada um de nós possamos, nesses dias, colocar ali na cruz de Cristo as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que eles sejam iluminados. E para que a morte e ressurreição de Jesus seja a coroa da nossa vida, da nossa história, da nossa essência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, a sua força, a sua misericórdia, para que nós possamos viver intensamente essa semana. E agora, para os que estão aqui no Zoom, nós podemos fazer um bate-papo aí de uns 10 minutinhos. E aqueles que quiserem, né, amanhã, entrar para fazer um bate-papo posterior ao vivo aqui comigo, usa esse link que está aí fixado no YouTube, usa esse link que você vai conseguir, então, participar da live.